Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Se liga aí em mais uma aula sobre radiciação. Se você ainda não viu nossa aula base sobre raiz quadrada, assiste lá, ela vai te ajudar a te dar a base legal para essa aula de radiciação e propriedades dos radicais aqui do 8º ano. Simbora lá que agora é hora de começar a nossa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, vem pra cá, vamos detonar. Eu já te prometi, se tiver mais de 500 inscritos, próximo trimestre tem mais vídeos para REC, então vem comigo. Chama pai, mãe, vó, papagaio, periquito e vem pro nosso canal. Simbora lá. Vamos retomar alguns conceitos. Então, quando a gente fala de raiz quadrada, nós temos aqui, eu tenho o índice, quando ele não aparece é sempre 2. Aqui eu tenho radicando e aqui a resposta é a minha raiz. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao nosso índice, que é 2, dá 9. Então, 3 ao quadrado é 9. Muito bem, então a raiz quadrada de um número é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dê 9 no caso, que seria o 13. Agora a gente vai para outros exemplos. A raiz, quando não tem nada aqui, é sempre quadrada. Então, que número que elevado ao quadrado vai dar 25? É 5. Portanto, a raiz quadrada de 25 é 5. Agora, a gente tem raiz cúbica. Eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele de novo, dê um número 8. Esse cúbico aqui, ó, indica que eu tenho que repetir 3 vezes o número. Que número que multiplicado por ele de novo vai dar 8? É 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Porque 2 na terceira é 8, portanto, a raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de 64? Poxa, professora, tá ficando difícil. Se você começar a achar que tá muito difícil, você pode decompor esse número e ir separando ele. Por exemplo, ó, o 64, eu vou decompor ele em fatores primos. Os fatores primos são os números que só dividem por 1 e por eles mesmos. Lembram deles? Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7. Então, olha só, o 64 dá para dividir por 2, dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Agora se liga na dica que eu vou te dar. Como aqui é raiz cúbica, você vai pegar os números de 3 em 3. Se fosse raiz quinta, tu ia pegar de 5 em 5. Se fosse quadrada, de 2 em 2. Agora aqui, ó. O número, você vai copiar ele uma vez só, esse triozinho aqui, 2, 2, 2, 2, eu copio uma vez só, 2, 2, 2, 2, eu copio uma vez só. E agora eu multiplico, 2 vezes 2 vai dar 4. Portanto, a raiz cúbica de 64 é 4. Vamos ver agora a raiz quinta de 32. Agora eu tenho que agrupar de 5 em 5 os números, ó. Eu pego 32, dá para dividir por 2, dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Agora, eu vou agrupar de 5 em 5, porque é raiz quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Eu copio uma vez só. O que sobrou? Só o número 2. Então, a raiz quinta de 32 é 2, porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Portanto, a raiz quinta de 32 é 2. Agora uma raiz maior, raiz de 900. Vou te dar uma dica. Tira a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Quando tem 2 zeros assim, você só vai copiar 1. É 30. Por quê? Porque 30 ao quadrado vai dar 900. Portanto, a raiz quadrada de 900 é 30. Prof, quando for raiz quadrada de uma fração? É muito fácil. Se você tiver a raiz quadrada de uma fração, basta você tirar a raiz quadrada do número de cima e depois a raiz quadrada do número de baixo. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. E assim, você consegue descobrir qual que é a raiz quadrada de 9,64, é 3/8. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, na raiz quadrada de 0,81. Quando você tem um número decimal, transforme primeiro esse número para uma fração. Então, como você vai fazer isso? Você vai transformar 81 centésimos para fração. Você copia o número 81 e como tem duas casas atrás da vírgula, você coloca o denominador 100,
porque o 100 tem 2 zeros. Se tivesse 3 casas, colocaria 1000. Se tiver uma casa, coloca 10. Agora tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 100. A de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. 9 décimos é a mesma coisa que 0,9. Você conta uma casa depois do 9 e coloca vírgula, porque o 10 tem um zero. Portanto, 0,9 vezes 0,9 vai dar o 0,81. Portanto, a raiz quadrada de 0,81 é 0,9. Agora vamos dar uma olhadinha nas propriedades que a gente tem aqui, as propriedades da radiciação. Então, algumas propriedades aqui importantes, ó. Lembrar, sempre que o expoente e o índice forem iguais, você pode cortar. Então, a raiz cúbica de 9 ao cubo é o próprio 9. Lembrar de que sempre que você tem um expoente fracionário, dá para transformar numa raiz, aonde o numerador, o número de cima, fica aqui, ó, no dividendo. E o denominador, ele se transforma em índice. Como aqui é 2, nem precisava colocar. Quando você tem uma raiz dentro da outra, você pode multiplicar os índices para descobrir a raiz final. Então, por exemplo, aqui, ó, 64, raiz cúbica, raiz quadrada. É só você fazer 2 vezes 3, vai dar raiz sexta de 64. E tem mais uma propriedade importante. Uma propriedade importante diz que se você multiplicar tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número qualquer, a resposta sempre vai dar a mesma, porque vai continuar proporcional. Então, se eu multiplico aqui por 2 e multiplico aqui por 2, a resposta vai ser a mesma do que se você estivesse encontrando a raiz cúbica de 3 na quarta, uma vez que é proporcional. Então, aqui está mostrando para vocês que a ideia básica, então, de encontrar uma raiz quadrada é perceber que a gente tem que encontrar um número que, elevado àquele índice, dê essa resposta numa potência. Afinal de contas, potência e raiz quadrada são operações inversas. Então, quando eu quero, por exemplo, a raiz quarta de 16, eu tenho que pensar que número que elevado à quarta potência vai dar 16. E uma das formas é fatorando 16 para conseguir descobrir essa resposta. Se liga aí agora para um exercício prático, para ver onde é que a gente aplica esse tipo de raiz. Reparem que aqui a gente tem uma raiz dentro da outra. Sempre que isso acontecer, você vai começar pela mais interna. Você vai resolver. Qual é a raiz quadrada de 49? Ah, é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Então, você vai começar copiando tudo até chegar lá na raiz quadrada de 49, que é 7. Agora, você soma 7 mais 9. 7 mais 9 vai dar 16. Então, agora, a gente tem a raiz quadrada de 16, que é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Notem que parece difícil, mas na verdade é fácil. Agora, você junta 60 mais 4. Você vai ficar com a raiz quadrada de 64, que é 8. Afinal de contas, 8 vezes 8 dá 64. Agora, você fica com 113 mais 8, que dá 121. E a raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. E assim você encontrou a resposta final dessa situação. Temos aqui também um exemplo de probleminha com verdadeiro ou falso. Então, a gente tem algumas coisas para resolver aqui. Primeiro, a gente tem a raiz cúbica de menos 8. Só dá para tirar a raiz negativa quando o expoente for ímpar. Quando o expoente é par, nunca é possível. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, como é de menos 8, vai ser menos 2, porque menos 2 ao cubo vai dar menos 8, que a gente vai multiplicar pela raiz quadrada de 4, que é 2. Menos 2 vezes 2 dá realmente menos 4. Então, essa preposição é verdadeira. Aqui eu tenho uma potência de potência, a gente multiplica os expoentes. 2 vezes 2 vai ficar 3 elevado à quarta. Dividido por menos 27, raiz cúbica de menos 27.
A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Como é negativo, então é menos 3. Mais 27 igual a 0. Agora, a gente tem uma divisão. Só que tem que tomar cuidado aqui, né? Porque vai ficar 3 na quarta dividido por menos 3 mais 27. Então, 3 na quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 9 vai dar 81 dividido por menos 3 mais 27. 81 dividido por menos 3 vai dar menos 27. Afinal de contas, sinais diferentes, quando divide, fica negativo. Menos 27 mais 27 realmente dá zero. Segunda preposição também é verdadeira. Agora aqui pede, se A é 2 e B é menos 2, então raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a zero. Vamos ver. Raiz quadrada de A ao quadrado é 2 ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E menos 2 elevado ao quadrado vai ser 4 também positivo, porque fica menos 2 vezes menos 2, que vai dar mais 4. E isso vai dar raiz quadrada de 8, que não é zero. Então, essa preposição é falsa. A sequência dessa questão seria verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu espero ter ajudado, eu espero ter tirado as suas dúvidas. Não esquece de fazer as listas de exercícios que o professor pede na sala. Não esquece de fazer as tarefas. Treina bastante e depois corre e comenta ali para mim, para eu saber qual foi a sua nota. Tô louca para te ajudar, tá bom? Um beijo grande, não se esquece de se inscrever, dar um like, um joinha. Eu vejo vocês. Até a próxima. Bye, bye.